26 seguintes. Nós vamos meditar o momento em que Nossa Senhora recebe a visita do anjo, o anunciador, o anjo Gabriel. A palavra diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz o filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Aqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da tua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho aumente
a nossa fé. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Acho que essas palmas aí foi para mim, porque eu não acredito que essas palmas foram para a palavra de Deus, não. Vamos verdadeiramente aplaudir a palavra de Deus. Tudo que for para Deus, amado, nós precisamos dar o melhor de nós, tá? Dá mesmo do fundo da nossa alma, tirar as forças e exaltar o nome do Senhor. Amém? Pois bem, amados, nós vimos desde a anunciação do anjo a Nossa Senhora, né, até a visita à sua prima Santa Isabel. Nós vemos que o anjo disse para Maria que ela ia dar à luz ao Filho de Deus, né? A preocupação de Maria, a primeira preocupação de Maria, olha só, como Maria se preocupa com a sua pureza, com a sua santidade, né? Com a sua honra. A única preocupação de Maria era o quê? Como que isso aconteceria? Ela pergunta: como vai acontecer isso se eu não conheço o homem, se eu não tenho relação com o homem, né? Sim, ela era prometida a José, ela já estava comprometida, né, com José, mas ela se preocupava como que se daria tal evento em sua vida. O anjo diz para ela que ela iria se conceber do Espírito Santo de Deus, ou seja, ela ia gerar um filho, né, de uma maneira sobrenatural. E o anjo revela que a sua prima, né, já estava no 6º mês. E diz que ela era estéril, né, tida como estéril. E Maria, vendo aquele poder extraordinário do seu Deus, qual é as palavras que ela diz? Com toda a determinação do seu coração: eis aqui a escrava, vamos falar todos juntos? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, segundo a tua vontade. Essa leitura que nós acabamos de ouvir, ela tem uma riqueza grandiosa a nos ensinar, a nos ensinar a deixar ser conduzido pela vontade de Deus, né? Muitas vezes nós rezamos, né? Nós pedimos algo para Deus e nós falamos assim: que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas dá um medo, né, do Senhor fazer a vontade dele e a vontade dele não coincidir com a nossa, né? Mas essa não foi a preocupação de Maria, né? Ela entregou plenamente aos planos do Senhor. Olha, ela não queria saber, ela não teve preocupação de saber o que ia acontecer com ela. Ela não preocupou. A única preocupação de Maria no momento era como aconteceria aquela gravidez dela, como que ela ia conceber um filho se ela não conhecia homem. É interessante que Maria pergunta isso, que nós vamos saber pela sagrada tradição, né? Por isso que a Bíblia não é a única fonte da verdade, né? Nós temos o magistério da igreja e a sagrada tradição. É que José já tinha o direito de coabitar com José. Ela já tinha direito, né? Eles já tinham direito de coabitarem juntos, porque naquela época, né, antes da cerimônia do matrimônio, eles já poderiam coabitar. E Maria deixa claro que eu não conheço um homem, quer dizer, eu ainda não coabito com José. Ela queria deixar isso claro, né? Deixa isso bem claro para o anjo. Mas então, e mal sabia Maria de todos os problemas que ela ia passar, né? E ela vai visitar Isabel. Maria vai visitar Isabel. E o que Isabel diz? Hein, amados? O que Isabel diz? De onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Quem é esse Senhor?
é o próprio Deus, não é? Que é chamado de Senhor. Então nós vamos perceber que a primeira pessoa que reconhece Maria como mãe de Deus é Isabel. Isabel é a primeira a reconhecer Maria como mãe de Deus. E tanta gente tem a dificuldade de aceitar Maria como mãe de Deus. Mãe de Deus e mãe dos homens. Mãe de Jesus humanado, uma mãe também de Jesus na sua divindade. Nós vamos perceber que Maria, para ir visitar Isabel, ela teve que ter uma atitude de quê? De serviço. Uma atitude de coragem, porque ontem dizia o padre Daniel, lá na PAC, que esse trajeto que Maria faz da sua casa até a residência de Isabel é numa média de 4 a 5 dias de viagem no deserto. Imagina Maria, sabendo que já se encontrava grávida de um filho de Deus, ela poderia dizer assim no seu coração: agora eu preciso me preservar, porque eu trago no meu ventre o Filho de Deus, e ficar quietinha, esperando o paparico, né, de todo mundo. Não é assim? Geralmente as grávidas não fazem isso, né? Se preserva, porque agora está carregando uma vida no seu ventre, e está certo. Mas Maria, olha só, ela se comprometeu com Deus, dizendo: eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não se acomoda na sua situação, ela não usa da sua gravidez para ficar na sua comodidade, no conforto do seu lar, esperando os 9 meses para que o Filho de Deus nascesse. Maria se põe a caminho e ela enfrenta as dificuldades da viagem, porque nós sabemos que durante o dia o deserto é um calor violento, mas também à noite é um frio abaixo de zero. Ela enfrentou toda essa agressividade da natureza. Para quê? Para visitar a sua prima, que estava no 6º mês de gravidez. E Maria não chega como uma visita que vai chegar e esperar ser recebida, porque geralmente as visitas, amados, chega na nossa casa e nós a servimos, nós a recebemos, a acolhemos, né? E nós fazemos a honra da casa. Maria não, Maria foi com o objetivo de ajudar, de prestar solidariedade à sua prima que precisava dela, porque nós sabemos que Isabel já era avançada em idade, tinha suas dificuldades, ainda mais enfrentando os últimos meses da gravidez. Maria se põe a serviço de Deus. E onde que ela se põe a serviço? Dentro da família. E nós, como é difícil servir a Deus dentro da nossa família. Nós encontramos dificuldade de servir a Deus, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos, nós temos essa dificuldade, porque a liberdade que eles têm conosco nos tira nos criticar. Então Maria dá o exemplo que o melhor e o primeiro meio de servir a Jesus, a servir o nosso Deus, é começar a exercitar esse serviço dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O marido servindo a esposa servindo o marido, os filhos servindo aos pais, cada um assumindo a sua obrigação, a sua função dentro de casa. A família, para servir a Deus, não tem lugar melhor do que dentro da sua própria casa. Quantos lares nós temos visto conturbados, porque falta o conhecimento, falta a presença do Senhor em suas vidas. Mas Maria leva para a casa de Isabel a presença de Deus. Tanto é sentida a presença de Deus dentro da casa, dentro da família de Isabel, que ela diz que o menino mexeu dentro do seu ventre, ficou agitado dentro do seu ventre, tamanha era a alegria de João, que estava sendo gerado no ventre de Isabel. Então nós vamos perceber
que onde Maria vai, ela leva contigo a presença de Deus. E nós temos, a exemplo de Maria, levado a presença de Deus aos lares em que nós temos visitado. Será que nós temos uma intimidade tão profunda com a pessoa de Jesus, que as pessoas a quem nós visitamos, ou as pessoas que nos visitam, sentem a presença de Deus em nós? Como que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa vida de verdadeiros servos do Senhor? Onde eu vou, eu levo a luz de Jesus. A luz de Jesus brilha em mim, e quem se aproxima de mim é também iluminado por essa luz. Isabel foi iluminada de tamanha luz que emanava de Maria, que ela se encheu do Espírito Santo de Deus, que te revela que diante dela estava a Mãe de Deus. Olha, amados de Deus, Nossa Senhora está visitando a nossa comunidade, e ela visitou muitos lares, muitas casas, porque o tempo também não dá para visitar fisicamente todos os lares. Mas será que nós estamos vindo ao encontro de Maria e deixando que ela faça morada no nosso coração? Será que nós estamos acolhendo do nosso coração os exemplos que Nossa Senhora nos concede, nos dá? Ela é o modelo perfeito de servidão a Deus. Será que nós estamos servindo a Deus aos moldes de Maria? Ou nós estamos servindo a Deus do jeito que nós achamos que devemos servir, do jeito que me é propício servir a Deus? Eu sirvo a Deus segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. Como que eu estou servindo ao Senhor? Como está a minha vida de escravo do Senhor? Porque Maria, ela se entregou e ela foi vivendo momentos difíceis da nossa vida. Nós temos visitado verdadeiramente aqueles que precisam de uma oração, de um aconselhamento. Ou nós temos muitos afazeres? Porque Maria, ela não olhou para a sua condição de mãe do Senhor, ela se pôs a caminho, enfrentando a dificuldade daquela viagem. Nós temos dificuldade de atravessar a rua, de visitar um vizinho, de visitar um parente que está enfermo. Nós temos aprendido essa lição da verdadeira visitação de Maria aos corações que necessitam dessa visita. Nós pomos dificuldade. Outra hora é muito longe, e já dizia alguém que longe é onde eu não quero ir, e difícil é aquilo que eu não quero fazer. Maria não se viu obstáculo. Ela foi derrubando todos os obstáculos que estavam à sua frente para cumprir a sua missão, de ajudar aquela que estava necessitando da sua presença naquele momento. E no final da leitura diz que Maria ficou com Isabel durante 3 meses e voltou para a sua casa. Qual era a condição de Maria nesse momento? Uma condição mais delicada do que quando ela partiu, porque ela já estava no 3º mês de gravidez. E ela volta para a sua casa de uma maneira diferente, com as dificuldades maiores ainda. Como que Maria explicaria aquela barriga? Como que Maria explicar aquela gravidez para José? Como? Mas ela volta, não só enfrentando as adversidades do deserto, mas ela volta com um problema a mais: explicar para os seus e para José sobre aquela gravidez. E Maria,
nos ensina a se abandonar nas mãos de Deus, a confiar na sua providência, na sua ação no momento e na hora certa. Tenta montar essa imagem do encontro de Maria, já grávida do 3º mês, com seu amado esposo José. Tenta imaginar a mente desse homem que tinha certeza de não ter coabitado, de ter a certeza que aquele não era o seu filho, mas também ter a certeza que ele era noivo de uma mulher honrada, honesta, santa. Como estava perturbado a mente desse homem, o que ele faria? E Maria corria outro risco de ser abandonada por José, porque ele estava na mente dele, mas ela corria um outro risco maior, de José a condená-la diante da comunidade, dizendo que o filho não era dele, e Maria corria o risco de ser apedrejada, porque este era o castigo para quem cometia o adultério. E Maria aguardava a providência divina, ela sentia tudo isso no seu coração. Não é que Maria estava indiferente àquela situação, porque muitas vezes, amado, nós temos dificuldades na nossa casa, nós temos dificuldades com a nossa vida, com a vida dos nossos, mas nós nos paramos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e não deixamos que Deus haja na nossa vida. Nós não temos a esperança verdadeira que brota da fé. Mas Maria esperava, porque aquele Deus que fez esse milagre em mim, que fez essa maravilha em mim, Ele há de se manifestar, assim como manifestou, e revela a José que o filho que Maria estava esperando era obra do Espírito Santo. Quantas vezes nós não conseguimos servir a Deus porque nós estamos parados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades? Mas quando nós olhamos para Maria, muito mais do que contemplar a imagem de Maria, é tê-la como modelo de uma serva do Senhor. Sair do nosso comodismo, sair dos nossos problemas, de tudo aquilo que nos paralisa, e sair ao encontro, mesmo chorando, mesmo não valendo nada, estando despedaçado por dentro, com o coração sangrando, um coração destruído pela tristeza, pela ingratidão, o coração destruído de tanta dor, de tantas feridas. Mas se eu não posso parar nos meus problemas, eu tenho que pegar os meus problemas, colocar dentro do bolso e ir servir ao irmão, e servir a Jesus na pessoa do irmão necessitado. O meu problema nunca deve ser maior do que o problema do meu irmão. O do meu irmão tem que estar sempre acima dos meus problemas, porque quando eu vejo que o meu problema é menor do que o meu irmão, Deus me dará força para ir servindo, para ir socorrendo. Que nós possamos aprender com Maria o que é ser verdadeiramente uma serva do Senhor, e assim poder dizer: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém?